Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Primeiro comentário aqui tem um link, você faz seu cadastro, coloca seus dados todos, enfim, para você poder apostar. E aí você vai na sua primeira aposta apenas, é só na primeira, e você coloca a palavra Ave Mais, você vai dobrar a sua aposta. Você dobrando a sua aposta, você vê aí o que está pagando mais. Tem jogo, por exemplo, hoje, Grêmio e Vila Nova. Faz uma aposta, de repente você aposta no Vila. Seria ótimo se o Vila ganhasse do Grêmio. Será que pode? E aí, de repente, você ganha um dinheiro e ainda pode torcer, porque o Vila ganhando o Grêmio segura um pouquinho e o Vasco se mantém na terceira posição. Portanto, é importante que você faça as suas apostas usando a palavra Ave Mais para dobrar. E aí você colocou 50, vai para 100, colocou 100, vai para 200. A 1xBet é uma empresa que paga bem, paga rápido, paga sério. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Olha, tem muito assunto para a gente falar, muito. Porque ontem foi a primeira entrevista coletiva e talvez vá ser raro que ele fale do sócio fundador da empresa 777, que agora é dona de 70% da Vasco SAF, Josh Wander. Muitos assuntos controversos foram falados, muitas perguntas foram formuladas pelos jornalistas que estavam presentes. E a avaliação que a gente faz é uma avaliação real, é uma avaliação que me parece ser honesta acima de tudo. Eu sei que tem muita gente que acha que o Josh Wander mentiu, que o Josh Wander bravateou. Olha, eu vou dizer claramente para vocês, se você pensa assim, o que eu tenho que fazer é respeitar o seu pensamento, mas não preciso concordar. E se eu tenho essa opinião e você acha que eu deveria ser diferente, olha, aqui na plataforma Atenção Vascaínos, a gente não tem essa filosofia, a gente faz a análise por análise. Muita gente fala muita besteira, tem muita gente que usa inclusive a nossa imagem para poder fomentar discórdia. Eu recebo essas informações e apenas lamento, porque o nosso papel aqui é de trazer a informação clara, nítida. Talvez a gente possa ser apaixonado na hora dos jogos, mas na hora de uma análise, a gente precisa saber dividir o joio do trigo, a gente precisa saber dividir o que é certo e o que é errado. Uma das situações que mais me deu certeza de que o Vasco vai viver um momento diferente é exatamente isso. Porque nós vivemos acostumados durante anos e anos e anos a alimentar políticos nefastos, bravateiros, que trouxeram o caos que o Vasco se meteu por sempre prometerem, por sempre arriscarem, por sempre colocarem o clube abaixo dos seus interesses. Era importante ser populista, e isso foi um DNA que se corrompeu por anos e anos, mas a gente foi criado nessa linha, de que o principal era alimentar o povo. Vamos dar ao povo o que o povo quer. O povo quer reforços? Vamos contratar, fazer um timaço, afinal temos eleição para clube, temos eleição para deputado, para vereador, para político em geral, enfim, isso é uma coisa comum. E nós fomos acostumados a isso, só que eu acho que a gente precisa abrir um pouco a mente e entender, olhando o mundo, que as coisas estão mudando, que o mundo está mudando, que há uma filosofia diferente de profissionalismo, de capacidade assertiva das coisas, sem ficar prometendo fundos e mundos, mas deixar claro sempre que há responsabilidade naquilo que fala. Quando perguntado ontem sobre a questão do treinador, me foi bastante claro, o Josh Wander, porque ele poderia muito bem bater no peito e dizer, não, estou conversando com o Paulo aqui, a gente vai, com o Paulo Brax, a gente vai tentar ver alguma situação, então isso aí é uma situação que a gente vai ver aqui internamente. Não, ele simplesmente diz, eu contrato, eu pago um profissional para que ele seja capaz de decidir isso, o Paulo Brax. Como qualquer outra área, tem o seu executivo, e assim é gerida uma empresa. E volto a dizer, o torcedor não está acostumado com isso.
o torcedor sempre teve um lado amador acima de tudo, de que chegava um dirigente, aquele velho, bom dirigente, que durante o dia trabalhava nas suas empresas e à noite ia para o clube deliberar sobre o clube, ia dedicar o seu tempo à sua paixão pelo clube. Pois bem, isso sempre foi muito amador. A gestão com a caneta atrás da orelha ou com o palito de dente, palitando os dentes, ou então de bermuda, sentado, tomando uma cerveja. É assim. O futebol sempre foi ingerido dessa forma. Só que durante algum tempo deu certo. Depois não dá mais. Ou você evolui, ou você se planeja, ou você se organiza. E aí é que vem a grande questão. Porque você, torcedor, e ontem estive percebendo isso no chat, que está numa exacerbação, você está sendo influenciado. Você está sendo influenciado. Você precisa tomar partido daquilo que você ouve, daquilo que você lê, daquilo que você percebe. Tome a sua decisão independente de me ouvir, independente de ouvir qualquer pessoa. Você é o seu juiz. Então, preste atenção. Ontem nós colocamos a entrevista do Josh Wander, quase todas as perguntas, menos uma ou duas, em que ele tem lá uma tradução, tem literal de um membro aqui do canal que mora na Inglaterra, que traduziu muito bem, está bem escrito lá. Leia, se intere, não leve por cortes quando o Josh Wander diz que o Vasco pode não subir e isso vai ter que ser trabalhado. Ora, bolas, vocês querem o quê? Vocês querem que se adivinhe se o Vasco não vai subir? Se não subir, a incompetência é de quem começou o trabalho. Eu sempre falei isso aqui, fui atacado recentemente. Eu não defendo ninguém, não. Não conheço ninguém desses caras, absolutamente. Mas eu acho que o justo precisa ser dado ao justo. A política do Vasco estragou o fato da 777 poder entrar na janela, quando nós poderíamos ter contratado melhores jogadores. Então os caras entram hoje com um ônus, se não subir. Ué, o que eles podem fazer, a não ser de dar segurança, de dar salário em dia, de dar toda a estrutura para que eles joguem? Não dá para cobrar uma situação como essa? Absolutamente. A culpa é de quem estava. Do presidente Jorge Salgado, dos vice-presidentes, do Carlos Brasil, que está lá desde o início. Se não subir, a culpa é deles. Mas o que vai falar o sócio fundador da 777 num momento como esse, em que eles entram, botam 120 milhões e não tem em que gastar esse dinheiro? No futebol que eu estou falando. Em jogador. Ah, mas vai fazer estrutura? Poxa, primeiro vamos nos informar, gente. Vocês cobram situações de tinha que contratar, já tinha que chegar logo. Gente, administrar o futebol não é uma brincadeira, não é um jogo de computador. Existem muitas variáveis de pessoas que estão ali dentro, que estão num processo desde o início do ano e que, bem ou mal, fazem o Vasco estar na terceira posição. Você vai chegar limando todo mundo para atender anseios e ansiedades de um torcedor que está muito machucado? É ser burro, é ser incapaz de entender que isso faz parte. E a Série B do Campeonato Brasileiro, a técnica, a tática, são importantes, mas não são os fatores mais importantes. Existem fatores muito mais importantes. Um bom ambiente, um time entrosado, um time que saiba se ajudar, sem vaidades. Tudo isso pesa muito numa competição como essa, em que a técnica e a tática são frágeis, porque são times frágeis. Os jogadores que estão no Vasco e hoje são destaques, tirando a base, se fossem bons não estavam jogando no Vasco, estariam jogando em outros clubes, da Série A inclusive. Então, você dizer que não sabe se vai ficar, se vai subir, e que precisa trabalhar com essa variável, é ser honesto. É aquilo que você, torcedor do Vasco, não tem nos últimos anos, porque você se acostumou com bravatas, você se acostumou com um ex-presidente dizer que é para a Sibéria, se fosse rebaixado. E foi rebaixado e ele não foi para a Sibéria. E eu não vejo ninguém cobrindo, ninguém fazendo essa cobrança, ninguém indo em cima. Não!
como era antigamente, que as eleições tinham fraudes, tinham problemas, e aí quando se coloca uma eleição híbrida, se levanta suspeita de mortos que votam. Ué, mas antigamente quem votava? Eram semi-mortos? Então vamos olhar um pouquinho para o umbigo. Talvez a gente tenha que se acostumar. Estou dando uma notícia a vocês. Oi, acordem. Talvez a gente tenha que se acostumar de não ter mais sentado na mesa bravateiros. Pessoas que não vão falar o que vocês querem ouvir, o que nós queremos ouvir, mal acostumados. Nós estamos aqui para aprender e vamos aprender. Vai ser no pau, vai ser na porrada, porque 22 anos não se corrige em 6 meses, não se corrige em 1 ano, e eu não sei se corrige em 3, 4 anos. Porque também seria muito fácil chegar aqui e dizer, a gente vai contratar o Messi, a gente vai trazer o Cristiano Ronaldo, a gente vai trazer o Luis Soares, a gente vai... Não vai. Não vai, porque primeiro precisa resolver os problemas internos de um clube que não tem nem estrutura, como falou ontem o Rodrigo, membro do canal no News, falou muito bem. Um clube que não tem estrutura para receber. Vai receber o Messi aonde? No CT Moacir Barbosa? Como é que vai fazer? Tudo isso tem que ser pensado. O Vasco parou no tempo. O Vasco parou no tempo. Eu já falei isso aqui para vocês. Depois de 10 anos, voltando ao Vasco, o Juninho Pernambucano disse: puxa vida, eu saí daqui em 2000, estou voltando em 2011. E o Vasco continua treinando atrás do gol. O Vasco parou no tempo. O Vasco estacionou. E como tal, o carro precisa ser empurrado, porque a gasolina também congelou lá dentro. Vai ter que ser feita uma limpeza, vai ter que ser feito um asseamento bom para a coisa poder andar, para o carro poder voltar a funcionar. E isso não é resolvido do dia para a noite, não é. Agora, se vocês querem ser enganados e ouvir que não, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, é claro que quem chega e bota dinheiro, e é esse o parâmetro que você tem que ter, quem bota dinheiro não quer perder dinheiro. Ah, mas eles compraram muito barato ao Vasco. Dê mais ao Vasco. A gente fala isso porque nós achamos que o Vasco vale mais. Mas será que quem está no mercado vale? Acha que vale? Ah, então não vende. Então a gente continua do jeito que a gente está, quebrado, morto de fome, sem condição de competir com ninguém no mercado. Vamos botar a cabeça para funcionar, gente. A nossa situação é falimentar. Eu fiz essa pergunta ontem ao Joshua Ander. Empresas no mundo compram empresas quebradas, falidas, para vender depois. E fiquei ansioso pela resposta dele e achei ótima. Porque eu não acredito que ele vá a público mentir tão descaradamente e dizer, não, nós não temos essa intenção, nós não somos um fundo de investimento que compra para revender, para salvar empresas da falência. Não, a gente quer ganhar dinheiro, claro que a gente quer ganhar dinheiro. Mas, acima de tudo, a gente quer ganhar dinheiro tendo vitórias, nuances e possibilidades esportivas grandes. E isso é muito bom, isso é muito importante. Então, o que eu vi foi uma entrevista séria, foi uma entrevista simples, sem grandes bravatas de sentar na mesa. Não, meu treinador vai ser o Jürgen Klopp, eu já contratei na janela aí para final do ano o fulano, o cicrano. Nós estamos jogando uma Série B com o Emílio Faro. E que são os caras que sustentam essa bagaça toda. Porque deles depende o futuro de todos os que estão nesse projeto. Está na mão deles. Está na mão desses jogadores do elenco atual que precisam ser acarinhados, inclusive por nós, como sempre fazemos. Porque deles depende a nossa alegria, deles depende um bom projeto, deles depende da gente saber se a 777 vai vir realmente forte. Então eu acho que a entrevista foi uma entrevista séria, honesta, simples, de um cara que não tem razão de chegar aqui e mentir descaradamente. Por quê? Ele está botando o dinheiro dele. Ele vai querer vir para cá para perder? Não, ele vai vir para cá para ganhar. Ah, mas ele vai vender nossas joias para a Europa, ele vai fazer isso? Vai, como qualquer outro faria. Como se fosse um modelo de clube, associação, faria a venda de qualquer maneira. Vocês acham que o Andrei Santos, se não renovasse com o Vasco, porque a SAF não passa, ele ia ficar do Vasco? Já tinha sido vendido. Janela termina hoje, ele já teria sido vendido para a Europa. Então vamos parar de se iludir, vamos botar a cabeça no travesseiro e vamos pensar. Pensar. Ter um orçamento próximo, um orçamento igual ao do Flamengo, não quer dizer somente investimento em jogador. A gente precisa mudar essa cultura. A gente precisa investir em outras coisas para tornar o clube atrativo, para que muitos possam vir. Vocês acham que o Arturo Vidal veio para o Flamengo por quê? Porque o Flamengo
É um clube que vai disputar títulos. Será que o Arthur Vidal tem interesse em ser campeão brasileiro? Ser campeão da Copa do Brasil? Talvez a Libertadores, sim. Mas ele veio para cá porque tem estrutura, ele quer terminar bem a carreira dele, um clube estruturado que tem grana, que paga bem. E para quem é torcedor, maravilhoso, porque vê um grande jogador no seu time. Por que o Vasco não pode ter a mesma coisa? Por que não pode se pensar assim? Porque sempre tem que se pensar que alguém está falando alguma coisa que mentiu para a gente, ou que alguém falou alguma coisa que eu acho errado, porque eu acho sempre errado. Porque reclamar faz parte, o torcedor do Vasco reclama mesmo. É inerente à vontade do vascaíno, é de reclamar, é um público contestador, sempre foi, até pela história, até pelo que o Vasco representa, sempre foi contestador. Porém, vamos tentar ver também luz naquela janela quebrada, pelo menos. E eu acho que dá para sentir luz, pelo menos na minha opinião. Eu vi um Josh Wander honesto, sincero, direto, correto, reto, sem razão de estar mentindo, porque é o dinheiro dele, ele está botando 190 milhões. Ele falou claramente, isso aqui não é um fundo de investimento, é uma holding, e quem é investidor aqui somos nós, pessoas, funcionários, pessoas do board da empresa. Então, para eles girar é sempre muito importante. Não me mostrou ser bravateiro, confiante de que pode subir, mas na realidade, se não subir, tem que trabalhar para voltar, de repente, em 2024, e que não vai acontecer, o Vasco vai subir. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Vasco vai subir. Então, o que eu penso é, ele foi sério, ele foi claro, ele foi honesto, ele podia ter sido bravateiro, ele podia estar rotando várias situações ali na mesa. Acho que contratou um profissional muito bom para o futebol, que é o Paulo Brax, um cara sério, um cara correto, direito, honesto, que conhece de futebol. Trouxe o Luiz Melo, que eu acho que precisa aparecer, precisa mostrar um pouco a cara a tapa. Eu não tenho opinião sobre como é o trabalho do Melo, porque ele não faz a propaganda, mas se a 777 confiou, a gente tem que confiar, que o cara não vai rasgar dinheiro deles. Talvez a punho firme, talvez a mão de ferro, não liberando tanta grana, mas vai ter o Brax lá para fazer a contrapartida. Tudo isso precisa ser pensado. Mas isso quem pensa pelo lado positivo, não pensa pelo lado negativo. Que olha, a entrevista não foi boa, olha, não foi legal, tudo bem, a gente respeita. A gente respeita, mas procura ver o outro lado também. Procura ver o outro campo, o outro copo. Eu acho que é importante que isso seja visto. É muito importante que isso seja visto. É o que eu peço a você, porque a partir de agora vai ser assim. Amanhã tem jogo com o Brusque, vão faltar 10 jogos para a gente subir. Em 2023, não ter problema financeiro, como ele disse ontem. Tão bom ler isso. O Vasco não tem mais problema financeiro. Ter condição de fazer um time competitivo, capaz, que tenha jovens, mas que tenha jogadores de meia idade, que sustentem, eles sabem disso. O Paulo Brax sabe disso. O Paulo é brasileiro, gente, não é gringo. O Paulo é brasileiro e ele sabe que é necessário isso. A 777 já deu uma prova de que também não é tão tacanha assim, em aprovando a contratação do Alex Teixeira, que passou por eles. Por ter um jogador de 32 anos, deram ok, sabem da importância de ter um jogador com esse perfil, mas talvez não um veterano como o Nenê. Tudo isso é muito importante. E a gente está aqui para ver isso evoluindo. E a partir de agora, como o Vasco sabe, mesmo tendo limitações, vamos esperar novembro com acesso e aí sim começar a fazer um negócio bacana, fazer o Vasco voltar a ser Vasco, dar estrutura, dar condição aos atletas, contratar bons jogadores, permanecer com a base, fazer realmente o Vasco SAF ser um sucesso, que é o que todo mundo espera e você, torcedor do Vasco, está esperando demais. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha ao vivo no canal Atenção Vascaínos e eu estarei à noite no Avenews também ao vivo trazendo as informações de Vasco e Brusque. Grande abraço a todos vocês, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, se liga logo mais, tem um AVCast, Bismarck e William, eu estarei junto com o Marco Romano da Gigante da Colina entrevistando os dois, Bismarck e William, que saudade, né? Aquele meio campo campeão brasileiro de 89, é pra zerar, né? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, tchau turma.